vou trazer aqui um trecho, uma parte do documentário Endgame, do Alex Jones, um homem que realmente não tem medo, destemido. É hoje um dos principais adversários de Barack Obama. Não que Alex Jones tenha buscado isso nem procurado, mas é o próprio Barack Obama, presidente americano, que coloca Alex Jones como um dos seus principais adversários. Parabéns, Alex Jones, né? Deixa eu trazer aqui um trecho desse documentário do Alex Jones, e ele aborda nesse vídeo que você vai assistir, as instituições, né, em favor da natureza, as instituições filantrópicas, como diria meu grande amigo, Dr. Pedrosa, Dr. Renato Pedrosa. As instituições filantrópicas em favor da natureza, ele aborda esse tema, né, em que a real função dessas empresas é levantar, enaltecer, engordar e ainda realçar a questão do aquecimento global causado pelo homem, pelo ser humano. Essas empresas estão aí para isso, para colaborar com o que querem os senhores do mundo. Nesse vídeo também, essa questão, eu estou olhando aqui hoje, meu amado, me perdoa, porque eu estou aqui hoje gravando aqui pela misericórdia, né? Você deve entender o que eu quero dizer, mas é verdade, é assim, é natural. Eu não sou robô, não sou Sérgio Chapelin, Cid Moreno, eu sou o Rubens, natural igual você. Então a gente tem essas coisas. Então eu estou olhando aqui hoje, você me perdoe que eu nunca olho, mas hoje eu estou olhando aqui para esse papel. Também no vídeo aborda a questão do aquecimento global como uma forma de culpar a humanidade. E se alguém tem culpa, tem que pagar, não é assim que se aprende? E qual o pagamento pela culpa do aquecimento global? Primeiro são taxas. Vão se pagar taxas pelo aquecimento global. O imposto sobre o CO2, o imposto mundial. Posteriormente vai matar todo mundo, porque vai ser aquela coisa, ou a natureza ou o povo, ou o humano ou a árvore, ou a ecologia ou o ser humano. Então, já que não dá para ficar mais com os dois juntos, então elimina-se o ser humano, fica só 10% ou menos por cento da população. Esse documentário fala sobre isso, é bom assistir, né? E ainda, o interessante é que tem a participação do David Meyer Rothschild, ele que é neto da família Rothschild, herdeiro da fortuna, e ele ri quando Alex Jones faz uma entrevista com ele sobre essa questão do aquecimento global. Ele até brinca, diz, é porque os planetas estão perto do Sol, kkkk. Tira onda com a cara de todo mundo, chamando todo mundo de otário realmente. Vale a pena ver, é uma loucura. E ainda, a tecnologia transhumanização. O que é isso? O transhumanismo é a tecnologia que está sendo criada e a cada dia está mais acentuada, em que se troca, né, organismos dos seres humanos por máquinas, por pedaços de máquinas. E quem tem acesso a essa tecnologia? Eu, você, nós? Não, nós somos gado. Essa é para os senhores do mundo, para que eles vivam mais tempo, como têm vivido. Olha, por exemplo, a rainha da Inglaterra, como essa senhora é idosa. Olha, por exemplo, o David Rockefeller, o velho está só na carcaça, mas está de pé. E tantos outros, né? Não podemos nem ficar aqui citando, que são muitos. Mas estão realmente idosos ao extremo e estão vivos. Uma coisa tem, né? Vamos assistir então o documentário, um trecho do Endgame com Alex Jones. Fraudulentos movimentos ambientalistas e de conservação são grandes empresas particulares que exploram terras do mundo todo. Com apoio dos governos, apossam-se de terras de populações locais, para que possam eles mesmos desenvolver-se depois. Veja quando o exército dos Estados Unidos coloca milhões de galões de gás nervoso na costa leste dos Estados Unidos para envenenar o povo. Eles não abrem a boca. Empresas criam transgenicamente espécies cruzadas alteradas de vegetais. Fazem a patente de plantas, animais e insetos. E lançam micro-organismos com aviões na atmosfera do planeta, vandalizando o código genético sagrado da Terra. As grandes organizações ambientais não fazem nada, obviamente. A elite corporativa, as empresas, intensifica como nunca o impulso para criar o sistema global de impostos e já comemoraram com a histeria do Living Earth, festejando em 7 de julho em 7 continentes. Neste evento, líderes mundiais anunciaram que salvar a Terra era a regra para a humanidade, uma nova religião mundial. Eles asseguram que o CO2 que nós e as plantas exalamos matam o planeta e que devemos reduzir o número de filhos, que temos que reduzir a emissão de carbono.
Países do mundo todo dedicam seus dias se adaptando ao novo regime do imposto do carbono. Por isso, todos aumentaram os impostos da gasolina, do gás natural e da eletricidade. A ciência explica que o Sol é o principal fator de regulação do clima do planeta. Isso é regra básica da astronomia. Neste fim de ciclo, o Sol torna-se mais quente e brilhante. Vem aumentando a temperatura durante os últimos tempos, criando aquecimento não só na Terra, mas em todo o sistema solar. Mas os fatos científicos e a ordem natural do universo não importam para os chefes organizadores da loucura. Nós falamos com David Meyer Rothschild, herdeiro da fortuna britânica Rothschild. Conversamos em uma rádio pública. Quando falei sobre a ordem natural dos planetas, ele debochadamente riu, pensando que o público não entenderia seu riso. Ele continua contando com a ignorância do povo e assegura que o lobby do aquecimento global não é para a implantação do imposto do carbono. Ok, ele vai dizer que não conversa com seu amigo íntimo Al Gore. Global warming, the time for debate is over. I think what you have to realize is that being environmentally sensitive and making money aren't mutually exclusive. There's a lot of money to be made in addressing this issue. But you guys are gobbling up all the world's concern to just simply line your pockets and make kids read your book in schools and do all this. It's a business, just like you said, Rothschild. It's not. Do you think I make any money out of this? It's the same thing. It's the same thing your your money-changing ancestors did. They're in Germany, Red Shield, and I'm calling you out, Red Shield. We know it's a scam. A pollution-based tax system, principally CO2. We're causing it mainly, vast majority of it. The consequences are bad and will be catastrophic unless we act. The polar ice caps of Mars are receding at several miles a year, much faster than ours. And that the moons of Saturn and Jupiter are melting. In fact, several of their moons were ice and are now liquid seas. Now, how are SUVs causing that, David Rothschild? That's because those planets are closer to the sun, my friend. No, Jupiter and Saturn are not closer to the sun. Neither is Mars. Yes, sir. I think you'll find, right, that the very simple matter, and what I wanted to say, and this is my final point, forget your taxation theory, because actually it's not taxation. Put a price on the carbon. A tax is the best way. Cap and trade can also do it. If there were a carbon-based tax, would there be a need for an economy-wide cap and trade system? They are not either or. We can do both. I am in favor of both. Os arquitetos da nova ordem mundial estão em corrida desesperada para completar a estrutura do governo mundial que já está quase pronta. Com isso, poderão reprimir os desenvolvimentos independentes que criam tecnologias que ameaçam o seu poder. Irão criar tecnologias seguindo os projetos que seus arquitetos diabólicos têm planejado para a humanidade. Tecnocratas chamam orgulhosamente o novo governo de a Revolução Final. Os tiranos do passado não conseguiram a dominação pelo poder militar, mas hoje foi conseguida com a dominação psicológica e econômica. A própria sociedade moderna foi planejada pela elite, que obviamente vive fora da nossa realidade controlada, e assim podem gerenciar o controle da civilização que está do lado de dentro. Seria como uma criança que controla o ambiente de um aquário. Nós somos hoje ratos de laboratório. Vivemos toda a nossa experiência sem questionar os cientistas que fazem experiências conosco. Os engenheiros da nova ordem mundial sequestraram o destino da humanidade. Cérebros malignos estudam o comportamento humano por mais de 100 anos. E agora sabem nos manipular de maneira eficaz, usando nossos instintos primitivos e sexuais como alavancas. Seus sistemas de controle mental chegam ao ponto mesmo de serem capazes de manobrar seu inconsciente como se você fosse um carro. E muito em breve, haverá um único governo mundial. A eugenia dominou todo o século XX. Seu espírito diabólico agora provocou uma metamorfose nos campos da genética, nanotecnologia e robótica. Surpresa nenhuma. Desde o início, essas três ciências são dominadas por eugenistas.
O fundador da Sun Microsystem, Billy Joe, inimigo número 1 de Bill Gates, foi corajosamente a público em 2000 avisar de um acordo cancerígeno entre a elite da tecnologia. Acordo onde, na melhor das hipóteses, a humanidade estará completamente escravizada até 2030. E o pior, extermínios em massa ocorrerão pela elite do poder. Quem é quem na elite da tecnologia? São os mesmos do movimento transhumanista e pós-humanista. Seus adeptos parecem estar fazendo bem, mostrando os benefícios da tecnologia aplicada ao corpo humano, como visão para os cegos, audição para os surdos, a vida mais e mais longa. Mas o que é oculto do povo é que o professor eugenista da elite, Julian Huxley, fundador da Unesco e do transhumanismo, admite de peito aberto que tudo é exclusivamente criado para os tiranos. O líder transhumanista Ray Cowell gaba-se de que o avanço tecnológico objetiva estender a vida dos membros da elite global ao máximo possível. Admite que jamais as pessoas terão o mesmo que a sua raça de mestres. No impulso final do governo mundial, agora o debate é sobre quem controlará e terá acesso aos radicais sistemas de extensão da vida. A evolução natural biológica é demasiadamente lenta na espécie humana. Durante as próximas décadas, serão deixados na poeira. Ray Kurzweil. Os loucos transhumanistas acreditam que terão uma fonte da juventude através da fusão dos corpos com a tecnologia, que hoje já está ao seu alcance. Há décadas, transhumanistas já diziam que não aceitarão quem não tiver implantes, que sem implantes sequer poderiam conseguir emprego. E isso já acontece hoje. A elite que está no comando das empresas de tecnologia são niilistas, suicidas. Niilismo é a ausência da espiritualidade. Sabem que não existe um propósito real legítimo para suas vontades, mas mesmo assim decidem seguir suas vontades do que não agir. Ficam felizes de misturar sua filosofia com a noção do extermínio perfeito como o holocausto nuclear global. A tecnologia de hoje tem uma capacidade de destruição tão grande que a humanidade livre não pode deixar que tecnocratas psicóticos com delírios de grandeza repitam os mesmos erros dos antepassados, porque dessa vez provavelmente acabarão destruindo tudo, incluindo a si próprio, em sua doença de querer ser deuses. A escola não te ensinou, é claro. Mas nesse precioso vídeo, você conheceu a orgia sanguinária dos tiranos da elite. E também toda a sua loucura que custou a vida de mais de 150 milhões de inocentes só no século XX. Agora estão planejando para nos impor sorrateiramente uma nova tirania que tornará pequenas as tiranias do passado. Nos dias da Segunda Guerra Mundial haviam nações de homens livres, com exércitos, que batalharam contra a solução final de Hitler. Uma vez estabelecido o governo mundial, ninguém deterá o projeto da redução populacional da nova ordem mundial. Para os que estão imunes à programação psicológica, a FEMA construiu em segredo mais de 3.700 campos de concentração no território americano, no projeto de redução populacional. Os arquitetos da escuridão querem lançar uma série de pragas, as armas biológicas, cada uma pior do que a outra, e ao mesmo tempo expandir as polícias para executarem o plano de extermínio da população. Tudo em nome de combater terroristas invisíveis. E as pedras guias da Geórgia continuam de pé, como um frio testamento da missão sagrada da elite. De implantar o sistema de dois lados, onde os membros das classes baixas têm de viver como escravos, morando em pequenas cidades apertadas, e somente a elite desfrutará do solo do planeta Terra. Evoluirão então para super-humanos, com a fusão das tecnologias implantáveis no corpo, e terão vida quase eterna. Este é o acordo que foi feito entre os membros do Círculo Central da Nova Ordem Mundial, e consta na agenda do grupo Bilderberg.